Bom, eu vou deixar aqui essa notícia, né, no caso envolvendo o Shailon, que não é de hoje, né, que tem essa especulação, mas o portal aqui, o Raposa Mil Grau, deixou essa notícia de que o Cruzeiro vai atrás, né, do jogador para tentar um pré-acordo, né, no caso para a próxima temporada, até porque o Shailon, pelo que eu vi aqui, já teve, né, essa possibilidade de vir para o Cruzeiro no ano passado nesse mesmo cenário, tinha contrato só até o final do ano com o Atlético, até o final, 2023, e teve a renovação justamente de olho na Série A. A grande questão aqui é o seguinte: poderia assinar um pré-contrato e não no fim desse vínculo, né? Como foi, por exemplo, a consulta no ano passado, e sim um acordo para o ano que vem. Tipo, já fazer uma proposta financeira e tudo mais para ter o jogador. Porque para esse ano, apesar de que eu, igual falei para vocês, não vejo uma carência muito grande, eu entenderia se chegasse, né? Porque volante mesmo, eu pensava que o Cruzeiro estava bem, chegando só o Matheus Henrique, chegou o Wallace. Então, não dá para duvidar muito aqui do Cruzeiro, do Alexandre Matos e do Pedro Lourenço. Mas ele já completou 11 jogos pelo Campeonato Brasileiro no Atlético Goianiense. E certamente o Atlético não precisa, né, de vender o jogador urgentemente, e perder o seu principal jogador na Série A faria uma diferença muito grande. Basicamente iria já rebaixar o clube que nesse momento se encontra, né, fora da zona do rebaixamento. 27 anos de idade, na temporada muito bom, né, os números, 31 jogos, 10 gols e 13 assistências, já é o ano com mais participações em gols na sua carreira. É claro, ele fez muitos desses gols no Campeonato Goiano, foram 7 gols e 11 assistências, somando os jogos principais, Copa do Brasil e Brasileirão. 15 partidas, 3 gols e 2 assistências, aí números bem mais modestos. Na Série A, 1 gol e 1 assistência em 11 jogos disputados, ou seja, não pode mais defender nenhum clube no Campeonato Brasileiro. Eu vou deixar também o mapa de movimentação dele para vocês. O Shailon é interessante que ele não é só um meia de criação, é igual o Lautaro Dias, não é só um meia ofensivo ou igual o Matheus Pereira. Eles podem jogar, né, de meia, pelo lado direito, pelo lado esquerdo. O Shailon nesse ano tem caído mais pelo lado direito, e ano passado ele jogava até mais, né, pelo lado esquerdo com o Atlético Goianiense na Série B. Acho um jogador interessante? Sim, vai depender muito do que o Cruzeiro espera e das expectativas de reforços para o ano que vem. Se o Matheus Vital vai voltar, o Shailon poderia ser uma opção? Olha, difícil dizer, viu? Difícil porque é uma contratação para o ano que vem, né? Para agora eu diria que é até mais fácil, mas para o ano que vem, será que ele vai ter mais investimento? Será que, por exemplo, vai ter alguma saída? É difícil já pensar nesse pré-acordo. De qualquer forma, é um jogador bom, aceitaria ali para ver, né, se desse certo ou não, sem fazer loucura, sem ser um valor absurdo pela compensação financeira ou vínculo de 4 temporadas. Não, aí eu acho que seria uma opção um pouco arriscada, e quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você concorda comigo, discorda sobre essa possibilidade, né, do Shailon, que lembrando, na temporada passada foi muito bem, ajudando o time a subir, né, o Atlético de volta à Série A. 9 gols, 13 assistências em 53 jogos, era uma peça que eu queria muito no ano passado aqui para o Cruzeiro, até para deixar ele como meia de criação, né, e o Matheus Pereira dependendo com mais liberdade pelo lado direito, ou vice-versa. Foi do Flamengo, já fiz minha aposta, R$11 para o Cruzeiro empatar ou vencer, tá? Nem coloquei vitória, coloquei um empate, já vai me dar essa cotação de 1,92, ou seja, R$11 voltando 21,12, uma boa cotação aqui para esse duelo. Vai lembrar que eu já fiz minhas apostas, né, para esse último jogo contra o Atlético Paranaense, deu muito certo, postei que o Cruzeiro iria vencer, R$25, voltando 56,75. Lembrando que tem várias opções de jogos da Eurocopa nesse meio de semana, no final de semana também tendo jogos de mata-mata, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas você pode começar a apostar a partir de R$1 e você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Bora apostar aqui nas favoritas, ó, para esses jogos no mata-mata, para ver como que fica uma cotação, para apostar aqui para vocês, por exemplo, R$1, para você ver, né, que funciona e que você pode começar a apostar. Eu acho que esse jogo que eu vou em Itália ou empate, e é isso, 11,35, eu posso apostar R$1. Se acontecer esses resultados, vai voltar 11,35 com apenas R$1. Então tá feita aqui minha aposta. Para você começar com 100% de bônus, o link da Esportiva tá aqui embaixo na descrição. As melhores cotações, sempre tem a logo e as bandeiras dos times, ó, que eu gosto muito disso, fica muito mais intuitivo, muito mais fácil de você começar. Tá aqui embaixo então para vocês, para esse próximo compromisso. E agora quero falar com vocês sobre o outro jogador, que é o Facundo Colídio. Bom, quero falar também sobre o Nicolás Valentini, que é um nome que já foi especulado no Cruzeiro ainda no ano passado, e ele que, diferente do Doria, que tem mais um ano de contrato com o Santos Laguna, ele está encerrando, né, o seu contrato agora em junho com o Boca Juniors, e já tem vários times, inclusive do Brasil, de olho, mas sem nenhum tipo de avanço. Tanto que nessa temporada, no ano 2024, foram apenas 9 jogos e 1 gol, porque o Boca Juniors não tem deixado, né, o atleta jogar, porque nem faz sentido, já que vai perder
o jogador agora no meio do ano. Ele teria um valor de mercado entre 15 a 20 milhões de reais, foi titular absoluto na temporada passada, que o clube chegou na final da Libertadores, 37 jogos e um gol, passou também em um outro clube da primeira divisão em 2022, onde foi muito bem. Tem 23 anos, é um zagueiro que é canhoto, tá? Então chegaria também para essa função pelo lado esquerdo, só que pela oportunidade que se desenha, se o Cruzeiro conseguisse trazer ele de graça na teoria, né? Porque teria luvas, teria o salário, mas seria bem menor do que se tivesse que ter essa compensação financeira, eu sinceramente acho que valeria a pena. 1,87 m, canhoto e tem dupla nacionalidade, né? Argentino e italiano, ou seja, se o Cruzeiro daqui 3 anos vender ele para o Udinese da Itália, por exemplo, ele não ocuparia a vaga de estrangeiro, ou seja, tem um valor muito alto lá para o futebol europeu e eu acho que pode ser uma alternativa bacana. Agora, se o Cruzeiro vai ir atrás de mais um zagueiro ou não, isso aí só o tempo vai dizer, né? Porque já tem boas opções para a zaga, pode ser que confie nessas alternativas e quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer. Se aparecer essa possibilidade de trazer o Mina ou o Doria, né, um desses jogadores, você aceitaria? Deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários também sobre essas sugestões. Bom, quero falar agora também sobre a situação envolvendo o Mina, que eu vou deixar essa matéria aqui que fala, né, sobre essa ida do Alexandre Matos à Itália, que ocorreu nessa última quinta-feira e foi bem rápido, né? Os negócios tanto do Matheus Henrique e do Wallace avançaram bastante com essa ida dele lá para o futebol europeu. Que aí fala justamente sobre isso, né? Do Alexandre Matos, que viajou para a Itália, onde os seus representantes e o Mina estavam ainda, né, nessa última temporada no Cagliari. E lembrando, o Cagliari ainda tinha uma opção de continuar com o jogador a partir de agosto, e se ele saísse antes disso, o clube teria que pagar 10 milhões de reais. Então não é um negócio tão fácil assim no Mina como foi especulado inicialmente, e até o que eu acreditei, né, que era bem tranquilo. Não é bem assim. O Cruzeiro deve ter deixado bem claro para o Mina que ele tem sim o interesse de continuar na Europa, isso desde o começo já foi bem especulado, já foi muito falado. Porém, se não aparecer nenhuma proposta interessante e ele for voltar para o futebol brasileiro, a tendência é que o Cruzeiro feche esse negócio, assim como foi, por exemplo, do Matheus Henrique. A prioridade número 1 dele era ir para o Cruzeiro? Não, isso nem tem problema, porque o cara já estava no futebol italiano, poderia aparecer uma proposta de um clube de lá, da Itália ou da Europa, e aí, né, nós entendemos completamente esse cenário. Mas o Mina, né, também está nessa mesma situação, e eu espero que possa também ter uma quebra nesse contrato do Cagliari, que já deixou bem claro que não deve exercer essa opção de renovação com ele, e aí, né, ele ficaria com vínculo com a equipe, entre aspas, até agosto, porque se ele assinasse com o Cruzeiro e chegasse dia 10 de julho, o Cruzeiro teria que pagar 10 milhões de reais, e aí não faz muito sentido, né, não ficou bom para ninguém, ficou bom foi pro Cagliari esse negócio, que já deixou claro que não tem interesse de continuar com o jogador, o que me surpreende, porque ele fez uma boa temporada, mas eu acho que o ponto de vista financeiro que deve pegar bastante. Nesse ano, então, 14 jogos, melhor dizendo, 2 gols marcados esse ano pelo Cagliari. Ano passado já tinha feito 7 partidas pela Fiorentina e finalmente voltou, né, a jogar um bom futebol depois de muito tempo. Mas vale lembrar, ele, na minha opinião, não está assim com um mercado gigante na Itália, depois de ter passado pelo Everton, pelo Barcelona e até na Fiorentina, sem jogar com frequência, seja de opção dos técnicos e de problemas físicos. O que mudou nesse cenário agora em 2024 com esses 14 jogos pelo Cagliari, mas é bem diferente da visão, né, que tinha dele há 2, 4 anos atrás. Vale lembrar também que ele está jogando a Copa América, então se ele for titular e fazer uma boa campanha, pode ser que apareça alguma proposta, mas vamos torcer que não, e apareça como uma alternativa para o Cruzeiro, que não é a prioridade número 1. Acho que o Cruzeiro está muito bem servido de zagueiros, mas se for para pensar no Mina, sinceramente ficaria muito interessante. Você concorda comigo? Discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre a situação envolvendo os zagueiros, se na sua opinião hoje, chegando ele, né, sairia o Zé Ivaldo ou o João Marcelo? É difícil, viu? Sinceramente é uma pergunta muito difícil e eu quero que você deixe o seu argumento aqui embaixo. Para terminar aqui com vocês, eu quero falar sobre o Jonathan Jesus, que querendo ou não vai ser uma opção para a zaga e pode até indicar que o Mina não seja a prioridade. Caso, por exemplo, faça uma proposta muito alta e tudo mais, o Cruzeiro não deve ir atrás desesperadamente de um novo zagueiro, e eu entenderia, porque a fase do Zé Ivaldo do João Marcelo é muito interessante. E o zagueiro então chega do Ceará, valor próximo de 8 milhões de reais, tem 20 anos de idade e nessa atual temporada soma então pela equipe profissional do Ceará 13 jogos. Igual eu falei para vocês, a questão é o seguinte, ele não vinha sendo titular nos últimos jogos pelo Ceará. Eu não acompanho muito a equipe, mas não sei dizer se era porque ele já tinha interesse de ser negociado e tudo mais, mas a tendência é que ele perdeu espaço mesmo, bem diferente do que estava no início do ano. Só para você ter uma ideia, no Campeonato Cearense, uma partida na reta final, depois na Copa do Nordeste mais 5 jogos, Copa do Brasil 3 jogos na Copa São Paulo, que ele disputou também no início do ano, e mais 6 partidas na Série B. Então, eu acho que nesse momento estamos bem servidos sim para zagueiros, que era uma questão que eu falava para vocês.
Pelo lado direito, tem jogado o Zé Ivaldo. Se ele tiver suspenso, quem que entra no lugar dele seria o Neres. E eu não acho que o Neres está no mesmo nível para o Cruzeiro, porque, igual eu falei, ano passado, se fosse para colocar o Neres, era melhor ter dado espaço para o próprio, no caso, por exemplo, o Juan Santos, o Everton, das categorias de base. E nesse ano, eu acho que chegando o Jonathan Jesus, pode ser uma opção interessante para esse setor, porque, sinceramente, o Cruzeiro já tendo bons zagueiros na sua base, fazer esse investimento em um atleta, por exemplo, do Ceará, que é muito jovem também, é porque ele deve estar enxergando um potencial fora de série para o zagueiro, que tem apenas 20 anos de idade, e vale destacar outros quesitos também, né, de que o jogador tem aí quase 2 metros de altura e pode ser uma alternativa muito boa para esse lado direito. Então, não temos o João Marcelo à disposição. Quem joga por esse lado esquerdo que ele tem feito? O Vidalba, que eu gosto muito, acho que é um bom zagueiro. Pelo lado direito, se não ser, por exemplo, o Zé Ivaldo, quem que vai ser? O Jonathan Jesus, acho uma opção interessante. Fora ainda se continuar o Neres ou o Palácios, tem aí as opções também. E os atletas da base, como o Pedrão, por exemplo, eu gosto bastante. O Everton, que vai voltar do Atlético. Você concorda comigo? Discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Outras sugestões de vídeos que eu já trouxe relacionados vão estar aparecendo aqui na tela. E também o link aqui embaixo da Esportiva VIP para você começar com 100% de bônus no seu primeiro depósito. Valeu, galera!